Vamos dar início, então, a esse trabalho em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém? Vamos louvar a Deus com o hino de número 372. Vamos louvar a Deus com o hino de número 372. 372. Quem possui a Cristo, nele firme está, achará poder para o mal combater, porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre vencerá. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus que impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará. Do poder das trevas há de triunfar. Deus lhe dará forças, nunca falhará. Porque Jeová combate em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos mais audaz será. Quem unido a Cristo toma um cava. Perdoe, irmãos. Vou voltar na terceira estrofe. Entre os inimigos muito audaz será. Quem unido a Cristo nunca vacilar. Em Jesus firmado, luz espargirá. A luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos dar leitura à palavra do Senhor, livro, na Epístola aos Gálatas, capítulo 2, e vamos ler do verso 7 ao 12. Gálatas, capítulo 2, versos 7 a 12. Vamos dar leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles viram como Deus tinha me usado tão extraordinariamente para ganhar os incircuncisos, tal como Pedro havia sido grandemente abençoado em sua pregação aos circuncisos. Pois, pelo poder de Deus, Pedro foi usado como apóstolo aos circuncisos, assim como eu fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos gentios. E quando Pedro, Tiago e João, reconhecidos como colunas, porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu dons especiais, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, encorajando-nos a continuar a nossa pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiam sua obra com os judeus, a única coisa sugerida por eles foi que deveríamos sempre nos lembrar de ajudar os pobres, o que eu tenho procurado fazer. Contudo,
quando Pedro veio a Antioquia, tive de me opor publicamente a ele, falando bem duro contra o que ele estava fazendo, por sua atitude condenável. Por quê? Quando ele chegou lá, no princípio comia com os gentios, mas depois, quando chegaram alguns judeus amigos de Tiago, ele não queria mais comer com os gentios, porque estava com medo daquilo que diriam os que eram da circuncisão. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai amado, te pedimos mais uma vez, meu Senhor Deus, nesse momento, estamos aqui, em primeiro lugar, te agradecendo, meu Deus, pela vida que nos tem concedido, pela saúde e pela oportunidade de mais um domingo aqui pela manhã estar meditando na tua palavra. Pedimos perdão das nossas falhas, dos nossos pecados, das nossas desobediências, porque são muitas diante de ti, mas também, meu Senhor, sabemos que tu és um Deus misericordioso, que a tua graça, Senhor Jesus, tem nos alcançado. Tenha misericórdia de cada um de nós que aqui estamos, meu Senhor, neste domingo, mais uma vez, agradecidos a ti pela oportunidade. Abra o nosso entendimento, que o teu Espírito Santo possa falar profundamente a cada coração, a cada mente. Possamos, meu Senhor Jesus, entender a tua palavra, possamos guardá-la em nossos corações e possamos colocar em prática em nossas vidas. É isso que nós te pedimos e te agradecemos de hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bem, irmãos, graças a Deus, então, por estarmos, né, mais um domingo aqui. Só passar aqui para ver os irmãos que já estão aqui, né? Deus que abençoe a irmã Sofia, a irmã Denete, a irmã Vanete, a irmã Maria, a Kátia. Kátia falou que ia trabalhar, mas por enquanto acho que está aqui, né, Kátia? Tá certo. A irmã Mirna, Deus que abençoe a todos, né? E que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, né? E sempre franqueada a palavra, né? Como de costume, para os irmãos se expressarem, contribuírem, se tiverem também alguma dúvida, e nós não somos aqui professores por excelência, mas tendo alguma dúvida, se a gente não souber responder agora, vamos pesquisar, vamos estudar e trazer a resposta, né? Assim que possível. Então, que Deus nos abençoe. Bem, irmãos, então dando continuidade a iniciar, né, desse versículo que lemos. Nós paramos no 6, domingo passado, então a partir do 7, diz assim: eles viram como Deus tinha me usado tão extraordinariamente para ganhar os incircuncisos, tal como Pedro havia sido grandemente abençoado em sua pregação aos circuncisos. Então aqui Paulo está dizendo, né, aqueles irmãos gálatas, que exatamente naquela situação, né, que o versículo 6, só para dar uma ideia mais de contexto, para nós lembrarmos, né? O versículo 6 diz assim: e os grandes líderes da igreja que estavam presentes lá, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu anunciava. Aliás, o fato de serem eles grandes líderes não fez diferença nenhuma para mim, pois todos somos iguais diante de Deus. Então ele está dizendo que quando eles foram ter, né, foi Paulo, né, e Barnabé, foram ter com os irmãos lá em Jerusalém, e quando diz os irmãos, está falando especificamente da liderança, né, de Jerusalém. Ele esteve lá falando com Pedro, com João, com Tiago. Então, Paulo está dizendo que ele foi lá, anunciou para aqueles irmãos, né, o que Deus tinha feito no meio dos gentios, como ele estava pregando a palavra aos gentios, ou seja, como nós sempre estamos aqui, né, repisando, falando isso, sempre dizendo que os gentios não precisavam ter as práticas judaizantes para serem salvos, né? Essa era a tônica. Então ele disse que ele falou isso lá, e esses irmãos, que era a cúpula lá de Jerusalém, em nada condenaram a Paulo e Barnabé. Ao contrário, né? Deram, inclusive a gente vai ver depois aqui, estenderam as mãos sobre eles, deram as bênçãos para eles continuarem. Então é isso que Paulo estava dizendo para aqueles irmãos lá, que mesmo uma cúpula ali de Jerusalém, que eram considerados, né, homens, e realmente eram, né, pessoas que tinham andado com Jesus, então, de uma reputação, em princípio, ilibada e tudo mais, nem esses homens repreenderam, né, ou recriminaram o que Paulo estava fazendo. Então, Paulo estava dando esse testemunho aos irmãos, né?
E por quê? Porque, como diz o versículo, porque eles viram, né, o que Deus tinha feito. Como quando Paulo narrou o que Deus tinha feito, os irmãos entenderam muito bem, né? Só, na verdade, eles já sabiam disso, né? Mas eles tiveram a confirmação de que realmente o Senhor Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. E quando o evangelho estava sendo levado aos gentios, o Espírito Santo era derramado, né, no momento, e grandes coisas eram feitas, né, por intermédio de Paulo e Barnabé. Curas, né, milagres eram operados. Então era uma prova de que Deus estava com eles e que a salvação, obviamente, tinha chegado sim aos gentios. Porque, né, o contexto sabemos que era aquele lá, havia uma barreira muito grande, né? Os judeus, a maioria deles lá entendendo que precisavam, né, qualquer gentio, se quisesse ser cristão, primeiro tinha que ser judeu, tinha que ter os costumes, né? Principalmente com relação à guarda lá do sábado, né, o cerimonial, a questão da comida, o que pode comer, o que não pode, e a circuncisão, né? Esses pontos aí para eles eram pontos principais. E Paulo estava lá desmistificando isso. Vamos ler alguns versículos. Vou começar com o pastor aqui. Atos, capítulo 13, versos 46 a 47. Irmã Raquel, Romanos, capítulo 1, versos 4 a 6. A irmã Denete, 1 a Timóteo, capítulo 2, versos 5 a 7. A irmã Sofia, Atos, capítulo 15 e verso 12. Então, vamos iniciar com Atos, capítulo 13, versos 46 a 47. En el nombre de Jesús, dice así. Mas Paulo y Bernabé, usando de osadía, dijeron, era mister que a vos se vos pregase primero a palabra de Deus, mas visto que a rejeitáis y vos no julgáis digno da vida eterna, eis que nos voltamos para los gentios, porque el Señor así no los mandó. Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. Amém. Amém. Bem, irmãos, então, até o 47. Então, vemos aqui mais uma vez, o Senhor Deus não faz acepção de pessoas, né? E se naquela época era assim, hoje continua sendo. O evangelho é para todos. O evangelho não tem barreira, não tem nenhum tipo de barreira. Barreira cultural, né? Não tem cor, não existe. O evangelho é para todos. E o evangelho é um só. Nós falamos já sobre isso, né? Nós entendemos, porque isso é visível, que existe, se pensarmos em termos do mundo inteiro, nós sabemos que existem as culturas, né? As pessoas têm usos e costumes diferentes, né? A maneira de se vestir é diferente, né? A maneira deles expressarem a alegria, cada um tem um jeito, né? Tem povo que é muito sisudo, mesmo quando estão alegres, no máximo esboçam um sorriso e já está de bom tamanho, e outros pulam, né? Pulam, dançam, é a maneira deles expressarem a alegria. Então nós temos que entender isso, né? Então quando o evangelho chega nessas comunidades, nesses lugares, por isso que existe uma adaptação, uma aculturação, né? Aquele missionário que chega, ele tem que estudar os costumes, a língua do povo, a maneira como o povo se veste, e para ele chegar lá levando a palavra do Senhor, né? São os usos e costumes. Então, esse tipo de barreira você não vai lá para romper. Agora, existe uma essência do evangelho, e isso é comum em qualquer lugar do mundo, né? O evangelho não abre mão das suas verdades. Nós estamos vendo aqui num ponto muito micro, né? Ali, mas era micro para nós hoje, né? Para a época era algo grande, ou seja, quando estava falando dessa comunidade judaica e gentios, era algo bem distinto. Então a gente vê que existe uma flexibilidade de Paulo, existe, a gente vai ver vários, já falamos sobre isso, né? Em vários pontos onde era possível, é o que ele falou, eu me fiz de louco para ganhar os loucos, me fiz de fraco para ganhar os fracos, né? Me fiz de judeu para ganhar judeu, me fiz de gentil para ganhar gentil. Ele era flexível, mas tinha algumas verdades, né? Alguns pontos que a gente chama aí no direito, né? Falando da Constituição, são as cláusulas pétreas.
é pedra no sentido de que não pode ser, são inamovíveis, ou seja, são imexíveis, como dizia o nosso ministro Magri lá do governo Collor, né? Imexível, ou seja, não se move. Você não pode mover, são marcos, né? A não ser que você mude a Constituição. Isso estou falando em termos de Brasil ou qualquer país. Se mudar a Constituição, ok. No nosso caso, biblicamente falando, a Bíblia é imutável. Não vai ter uma segunda Bíblia. Não vai vir, né? Não vai ter mais homens inspirados pelo Espírito Santo escrevendo uma nova Bíblia e deixando essas lá. Isso não vai existir. O Evangelho, né, do Senhor Jesus Cristo, o registro dele está na Bíblia Sagrada, e essa Bíblia, como o próprio Jesus falou, não podemos acrescentar absolutamente nada, né? Nem acrescentar, nem tirar, ou seja, não podemos adulterar a palavra. A palavra é essa. Então, independentemente onde o Evangelho vá, essas verdades do Evangelho, em qualquer lugar do mundo, são essas verdades, respeitando a cultura de cada povo. Então, nós não podemos, né, ficar assim, boquiabertos, ou achar que é um escândalo de ver os irmãos na África, né, em várias regiões da África, louvando a Deus, dançando. É a maneira que eles têm como agradecer a Deus. Agora, nós não precisamos copiar esse modelo deles. Não é porque você foi para a África, achou muito bonito, aí você vem para cá e quer implantar no culto uma dança, todo mundo rodando, rodopiando, porque aí você está trazendo um elemento novo para a sua cultura, né? E se você não tomar cuidado, vai entrar uma carnalidade aí, algo que não tem nada de espiritual, e aí se mistura com as danças afro-brasileiras que trouxeram para cá, e aí não vai ter nenhum ambiente de culto. Essa é a grande verdade. Fica algo como se eu estivesse num clube, né? Curtindo a sua vida social. Não somos contra ninguém, né? Ter o seu lazer, mas temos que separar o que é o lazer e o que é um ambiente de culto. É diferente, não é a mesma coisa, né? Nós não estamos dizendo que você tem que ser um dentro do templo e tem que ser outro fora. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de hábitos, de costumes, né? Até o linguajar muda, né? Quando você está dentro da sua família, você tem um linguajar ali. Quando você vai para um lugar mais formal, o seu linguajar muda, pelo menos deveria mudar, né? Então é isso que a gente está falando. Cada ambiente nós tem que ser condizente, né? Então nós não podemos misturar as coisas, né? Ou em um outro, talvez num outro país que é muito frio, então as pessoas estão muito bem agasalhadas sempre, por causa do frio. Aí eu vou lá, acho muito bonito, chego num país tropical, um calor danado, e faço todo mundo se vestir, né, com casaco de pele, porque eu achei bonito lá. Não, né, é totalmente fora de contexto. Também não significa que você vai num templo. Eu sei que tem gente que faz isso, nós estamos falando só da nossa igreja, né, e também não vamos apontar o dedo para ninguém. Mas a gente não acha muito interessante a pessoa aí com trajes de banho, né, para dentro do templo, na hora do culto. Não nos parece, né? Eu acho que cada coisa é no seu devido lugar, né? Aqui nos fóruns da vida aí, você não entra, né, de bermuda, não entra de camiseta para uma audiência, você não pode entrar. Então é uma questão de formalidade. Você até pode não concordar muito com isso, achar que é bobagem, mas é um costume, temos que respeitar, né? A igreja que tem um traje, uma vestimenta, se foi decidido, você até pode falar, poxa, isso realmente eu acho que, né, não é isso que vai. E às vezes não é mesmo, mas foi uma decisão. Nós quando vivemos em coletividade, né, muitas coisas são decididas pela maioria. E o que a maioria decidiu, a gente vai e faz. Né? Não dá para você ficar a todo momento questionando, senão você vai ser um ser isolado, né? Vivendo de acordo com as suas próprias convicções, só o que você pensa é certo. E como é que você vai viver nesse mundo? Não dá. Então nós temos que abrir, fazer concessões, né? Desde que, volto a dizer, essas concessões não se contradigam com a palavra de Deus. Então esse era o problema. Paulo, então, alguns dizem que Paulo era muito rígido. Não, ele foi muito flexível, né? A gente vai ver aí, se der tempo de chegar até o final do 12 hoje, ele foi muito flexível, sim, apesar de ser, né, um cristão convicto, um convertido realmente, convicto, ele foi muito flexível, sim. Naquilo que podia flexibilizar, ele flexibilizava. Por quê? Para ganhar a quantos fosse possível. Ele falava isso, né? Para ganhar, para levar o evangelho, para que as pessoas sejam salvas, eu vou fazer de tudo o que for possível para que a salvação chegue a todos, né? Então, amém por isso. Que Deus nos abençoe. Vamos dar sequência à leitura. A irmã Raquel é Romanos, capítulo 1, versos 4 a 6. Por favor. Amém. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação,
pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Até o 6. pelo qual recebemos a graça e o apostolado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Amém. 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 Então, irmãos, é isso, né? Paulo, ele tinha essa certeza absoluta que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por todos, né? Muito embora sabemos originalmente, né, como Deus se manifestou, né, ao povo de Israel, aos hebreus, tirou com mão forte, né, aqueles que estavam cativos, né, na Babilônia, né, com Faraó, sabemos de tudo isso. Mas também sabemos que foi exatamente esse povo, que era, né, as primícias, né, eram os primeiros, os escolhidos, foi esse mesmo povo que crucificou o Senhor Jesus Cristo, né? Se rebelou contra o seu próprio Criador. E principalmente a partir daí, o evangelho foi levado a todos, não só aos judeus. Apesar da primazia ser deles, a partir de Cristo, então agora não, o evangelho de Cristo seria pregado a toda a criatura, toda a criatura. Então, volto a dizer, hoje continua sendo verdade. O evangelho é para ser pregado a todos. Nós respeitamos, sim, né, a religiosidade de cada povo. E quem não quiser, você não pode impor, não é pela força, né? A própria Bíblia nos orienta a isso. Não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor, né? É pelo espírito, não é por força nem por violência. Então, eu não posso a ferro e fogo fazer com que todo mundo seja cristão e vai ter que professar o nome de Cristo, sim, né? Mesmo na empresa. Uma Omica abre, né, toda de 15 em 15 dias, às quartas-feiras, oficialmente tem um culto lá, né? Mas eu tenho certeza que ele faculta as pessoas. Se alguém falar, Mica, né, eu sou seu funcionário e te respeito e cumpro todas as determinações, só que eu professo uma outra fé, não me sinto bem, né, num ambiente onde estão falando de Deus, eu tenho certeza que o Mica vai entender e pronto. E se ele é um bom funcionário, ele não vai dispensá-lo por isso, porque a pessoa não quer. Por quê? Porque isso é livre, espontânea vontade, né? A obrigação é você levar a palavra. Agora, se a pessoa não quiser, você não pode forçar. E não pode também, não deve parar com a amizade com essa pessoa, vai ser meu inimigo, né? Que criou uma inimizade entre nós. Não. A não ser que a pessoa, claro, além de não professar a tua fé, fique te, né, espiando toda vez lá, te alfinetando, falando mal, aí você começa, peraí, né? O fato dele não professar a minha fé, ele tem que me respeitar, e a recíproca é verdadeira, e eu tenho que respeitá-lo também. E continuar sendo amigo da pessoa, amigo no sentido de quê? De, inclusive, procurar uma oportunidade, né? O Senhor Deus pode, sim, ter misericórdia dessa pessoa e, em algum momento, dar a oportunidade, né? Para que a pessoa possa realmente ouvir a palavra do Senhor. Então, nós não podemos fazer acepção de pessoas e não devemos desistir de falar, a não ser quando a pessoa pedir. Por favor, não me fale mais. Ok. Você continua orando pela pessoa, né? Porque orar você pode. Ela não pode te impedir de orar por ela. Você vai continuar orando, mas pare de falar, né? E talvez, pelo seu testemunho, né? A pessoa vai começar a olhar para você, você parou de falar. Não tem mais palavras nesse sentido. Só que a pessoa vai continuar te observando, o teu testemunho. E em algum momento, pelo testemunho, né? Nós temos vários exemplos disso, né? De pessoas que já falaram que isso aconteceu. Pelo testemunho, a pessoa volta atrás e volta a falar com você, pede até perdão, né? Do que aconteceu e vai querer saber. Não, agora eu quero saber. Como que é mesmo isso aí? Porque a pessoa viu que o teu testemunho, né? Então, às vezes o testemunho fala mais do que 1000 palavras, né? Um comportamento seu vai fazer com que essa pessoa realmente pense em Deus. Então, é bom que nós tenhamos isso em mente. E Paulo tinha isso em mente, né? Que ele não fazia acepção de pessoas, porque Cristo não fez acepção de pessoas. Então, Paulo, apesar de, como ele falou, eu sou mais judeu do que todos vocês, eu cumpro a lei mais do que todos vocês, desde o meu nascimento, né? Tenho muito mais conhecimento do que todos vocês, no entanto, eu reconheço que o evangelho de Cristo, ou seja, o que Cristo ensinou é superior a tudo o que eu já aprendi. E o evangelho é para todos. Por isso que eu faço questão, e fui chamado para isso, de ser o pregador aos gentios por excelência. Prego para todo mundo, mas
por excelência aos gentios, né? Isso que Paulo falou. E amém por isso, e agradecemos porque o evangelho chegou a nós exatamente por isso, né? A irmã Denete, por favor, 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 a 7. Irmão Jonas, queria só acrescentar uma palavra. Ô, Mica, fica à vontade. Sobre o culto nosso, que é a cada 15 dias, já tem alguns anos, e desde o início, e às vezes a gente repete isso, né? Quem quer participar do culto, está livre a participar, convidado, a gente tem depois o nosso lanchinho, depois do culto. E quem não quer participar, está liberado para ir para casa e vai abonar até o horário final dele de trabalho, que é 6 horas da tarde. A empresa toda para 5, quando 90% dá, mas às vezes não dá, porque a gente está em outra atividade, começa o culto todo, com quem tem, o pastor Felipe já sabe, e às vezes a gente está com, que nem essa quinta, tudo, que a gente está finalizando alguns serviços, não deu. Mas, e quem quiser, está todos convidados para participar do culto. Quem não quiser, marca o seu horário e vai embora para casa, né? Quem não quiser participar. Sempre todo mundo quis participar. Às vezes um ou outro falava assim, não, Mica, eu quero ficar fazendo minhas coisas, eu estou fazendo uma arrumação, eu vou continuar. Eu falei, não, de jeito nenhum. Ou a gente está todo mundo junto ali fazendo um serviço que é urgente, ou ninguém trabalha, né? Porque a gente está cultuando, a pessoa que não quer cultuar está lá trabalhando, mas não. Então você abate o seu cartão 6 horas, marcando 6 horas da tarde e vai embora para casa, se não quiser. E sempre todo mundo quis. É uma bênção, tem católico, tem cristão, e sempre o pessoal quis ficar. Às vezes um ou outro quis sair mais cedo, que queria aproveitar, que já resolveu alguma coisa, mas é raro. Então, amém. É a mesma coisa na oração da manhã. Todo dia de manhã a gente reúne todo mundo e tem uma oração. Quem quer participar, né, participa. Quem não quer, já vai iniciar. Mas todo mundo participa e isso já tem alguns anos, esse costume. E hoje em dia, pessoas que nunca falam nada, eu queria pedir oração pela esposa do meu vizinho, queria pedir oração para minha mãe. Então, pessoas que nunca falaram nada já estão hoje em dia, né? E eu falei, e a oração, a Néia ora, a Natália, às vezes eu oro, a Neila, e eu falo, quem quiser orar, tá aberto, pode, todo mundo tem, né? Quiser, só falar, pô, eu queria orar hoje, né? E pode orar. A pessoa, mas eu não sei orar. Fala, orar é falar com Deus, é agradecer, sim, né? Isso aqui não é cristã, né? É questão de intimidade, mas a gente abre a oportunidade também de manhã para quem quiser orar. Isso é todo dia de manhã, entendeu? Amém, amém por isso. Então que sirva como exemplo, né, para todos nós, até porque, se não for assim, né, além de estar desobedecendo a Escritura, se você quiser impor, está desobedecendo a Escritura. E você vai ter um problema também de ordem legal, né? Você vai ter um problema de ordem legal, de assédio, de tudo mais. Então, temos que ser sábios, né? A Bíblia nos ensina a ser prudentes. Então, não podemos impor, seja, inclusive na escola, né? Eu sou professor, imagine. Aí eu vou ter que dar aula lá dessas teorias todas do evolucionismo, teoria da criação. Eu não posso chegar lá e não falar mais nada das outras teorias que estão no livro lá, né? E só me pautar nessa que para eles é uma hipótese, né? A bíblica, né, de Adão e Eva, eu só fico nessa. Os alunos, é o seguinte, se vocês quiserem ler por conta própria, leiam vocês. Eu não vou ensinar, porque eu não acredito nisso. Eu só vou ficar só falando aqui, né, do criacionismo de Adão e Eva. Não posso fazer isso. Eu tenho que falar de todos, né? Posso até falar assim, olha, eu sou cristão, eu creio nisso aqui. Mas para efeito de dar a aula, você tem que falar de todos, sim. E abrir discussão, sim. Você não pode chegar ali e querer ter um condão de doutrinar. Não é um ambiente para isso. Diferentemente, se você estiver na sua igreja, né, pregando, falando, aí você vai falar. E vai falar contra todas essas teorias e tudo mais. Agora, se você é um professor e a tua disciplina tem esse conteúdo, você tem que dar a aula, sim, né? Então, tem que tomar esse cuidado. Temos que ser sábios, né? Exatamente por sermos sábios, é que, como a Mica está dando esse exemplo, pessoas que antes até eram meio retraídas, agora vão ser chegando, pedem oração, né? Podem até fazer uma oração, a maioria, como ele disse, não vai embora, fica, pelo exemplo, né? Agora, se fosse uma coisa de cima para baixo, podia até estar um monte de gente lá, né? Porque precisa ganhar o seu dinheiro, né? Não pode perder o emprego, mas estariam lá meio que escravizados ali naquele momento, né? Contrariados. Não, o Senhor Deus não quer isso em hipótese alguma, né? Aliás, isso não serve para o Senhor, né? Um espírito contrariado, não. O espírito tem que ser voluntário, né? Sempre. Servir a Deus com alegria, né? Com alegria, sempre com alegria. Nunca com tristeza, embaixo de um jugo.
estou aqui porque sou obrigado. Não. O evangelho é para que a misericórdia do Senhor, nós entendemos assim, apesar que a gente usa o termo aceitar, né? É um termo que a gente usa aceitar naquele pequeníssimo percentual onde a faculdade é nossa, né? Do livre-arbítrio. É nesse sentido. Mas nós sabemos que até o nosso aceitar foi pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, né? Porque originalmente nós queremos nos afastar de Deus. Essa é a verdade, né? O mundo se afasta de Deus. Só quando o Senhor estende as suas mãos para nós, tendo misericórdia, que nós nos aproximamos do Senhor. É por misericórdia e graça sempre, né? Vamos ler agora Atos, capítulo 15, verso 12. Irmã Sofia, por favor. Eu não li, irmão Jonas. Desculpa, irmã Denete, me perdoe. A irmã Denete é 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 a 7. Me perdoe. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo, para o que a verdade em Cristo não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e gentios na fé, na verdade. Amém. 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 O texto que a irmã Denete leu, para mim, ficou bem picotado. Para os irmãos, não sei também, ficou... Eu falando, está acontecendo a mesma coisa também ou está me ouvindo bem? Então, eu vou reler, tá? Só para, se alguém também tiver dificuldade em ouvir, eu vou ler outra vez aqui. Então, 1 Timóteo... Não sei quantos estão com problema de... Esses dias também estava terrível a internet, acho que por causa da chuva, né? Também difícil. Eu vou ler outra vez. Então, a minha versão é um pouquinho diferente, mas o conteúdo sempre é o mesmo, né? O sentido. Vou ler outra vez. Então, 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 a 7. Que a irmã Denete leu. Diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que deu a sua vida em resgate por toda a humanidade. Essa é a mensagem que no momento oportuno Deus entregou ao mundo. E eu fui escolhido, isso é a pura verdade, pois não estou mentindo, como ministro e apóstolo de Deus, para ensinar essa verdade aos gentios e mostrar-lhes o plano divino de salvação pela fé. Amém? Então é isso, né? Paulo dando mais uma vez esse testemunho, né? Que, primeiro, que só existe um mediador entre os homens e Deus, né? Então, volto a dizer, isso em qualquer cultura, isso não tem barreira cultural, não. Nós não podemos, né? Aí podemos ter algum problema com alguém? Podemos. Se vierem nos perguntar, né? Esse negócio de que todas as religiões levam a Deus não é verdade. Não é verdade. Aliás, nenhuma religião leva a Deus. Nenhuma religião leva a Deus, né? O que leva a Deus é Jesus Cristo. A religião não tem nenhum poder de levar ninguém a Deus, né? Até porque é equivocado esse pensamento, né? De achar que tem qualquer coisa aqui nesse mundo que a gente possa fazer que essa coisa vai nos elevando, elevando, elevando e chegar lá em Deus. Isso é impossível. O homem jamais poderá fazer isso. É o contrário, o evangelho pega o contrário. Não foi nós que chegamos a Deus. Foi Deus que chegou a nós através de Jesus Cristo, né? Ele desceu literalmente, né? O seu filho que estava com ele, desceu do céu, encarnou aqui, nasceu como um de nós, pelo ventre da Virgem Maria, né? Nasceu como um de nós, para provar exatamente o seu lado humano e mostrar que, apesar de vivermos num mundo que é imperfeito e nós somos imperfeitos, é possível nós vencermos. Por quê? Porque ele venceu. É isso que ele falou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. É porque Cristo venceu que nós podemos vencer. Se estivermos com ele e ele em nós, seremos vencedores. É só por isso. Então, assim, nenhuma religião leva a Deus. Quem leva a Deus é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, ele é o caminho. Não é, eu sou um caminho, ó. Eu sou um dos caminhos, tá? Tem vários caminhos que levam a Deus, eu sou um deles. Não, eu sou o
caminho, artigo definido, o, a, os, as, definido, né? Uns, umas, não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso é fato, irmão. Isso é a base do evangelho, da nossa crença. Não existe mais nada que leva a Deus a não ser Jesus Cristo. Ponto, né? E é isso que Paulo está falando. Independente de onde nós vamos pregar. Se é lá na Croácia, se é na Groenlândia, se é na, né? Não importa onde vai ser. O evangelho é esse. Quem leva o homem a Deus é Jesus Cristo. Independente da veste, da vestimenta, né? Da maneira de expressão que essas pessoas têm, como nós falamos, mas essa verdade do evangelho é imexível, vamos dizer assim, né? Não podemos mexer. O único que leva a Deus é Jesus Cristo. Essa é a tônica do evangelho. Pastor, quer falar, por favor? Não, eu acho que tu vai ficar, essa palavra é imexível, vai ficar para ti, tu vai começar a usar essa palavra, viu? Não, é que você sabe que a mim me chama muito a atenção em isto, que a única coisa que não tem que mudar no cristianismo é Cristo. E eu creio que tu estás tocando um tema aí, porque é cristianismo, é. Lo demais, ele acompanha muita coisa. Você sabe que, por exemplo, por muitos anos, a igreja viveu em catacumbas, por exemplo. Escondida nos túneis, né, de Roma, de Israel, cavernas. Pero quando falamos de muitos anos, falamos de gente que nasceu e morreu lá dentro. Não podiam sair na rua para testificar. Imagina você, e por exemplo, tem um caso, por exemplo, sobre o batismo, por exemplo. Como que tu batizas nas catacumbas, no meio da catacumba, e imersão, se não tem rio lá dentro? Então, se adaptou aí para esse espaço, para esse lugar, como os irmãos, porque os irmãos queriam, mas não podiam sair para a rua. Então, agora, o que tu acabas de falar, irmão Jonathan, eu entendo assim, lo pouco que eu entendo, né? Pero eu, em meu coração, eu sinto quando tu fala isso, a mim me esquenta o peito, sabe? Em que saber? Eu sou o caminho, eu sou a vida. Quando a gente logra entender esse ponto, irmão Jonathan, só esse ponto, não há meio, não há, sabe o que falamos, o plano B, o plano C, o plano... Em todas as coisas de nossa vida temos um plano, né? Mas sempre temos um por si acaso, né? Que aí, se falha aqui, acerta aqui. Eu falava no outro dia aqui na igreja que o plano é Cristo, não há plano B, não há plano C. Quando nós logramos entender esse ponto, só esse ponto, que não é a flor, que não é a imagem, que não é a coisa, que não é. Não, é Cristo, é Cristo. Eu creio que há um 70%, 80% do evangelho já que a persona ya tiene entendimiento de todo lo demás. Porque la lucha mayor que existe, hermano Jonathan, es la persona, es lo más simple, algo que es tan simple que es difícil de entender, que es Cristo. Es Cristo. Él es el fundador, Él es la esencia de todo lo demás. Como tú falas en la música, ¿no? Lo demás es perfume. Él es la pedra, eso es. Porque dice, ¿no? Le dice, sobre esta pedra. Então, ele é a pedra, né? E não pode se mexer. Não. Aí entramos na tua palavra, né? Imexível, como diz o ministro. Imexível. Então, quando nós todos logramos entender esse ponto, que é Cristo Jesus. Por isso que na escola dominical, muitas vezes a pessoa diz, eu estudo, eu vejo a escola para aprender, porque, bom, claro, a escola é para aprender, mas também não esqueça que a escola é para nós arrepentirnos diante do Senhor. Porque si hasta el día de hoy no entendíamos ese punto, que es la esencia del cristianismo, eso, eu sou, ese eu sou es tan forte que la única cosa que Dios le dice a Moisés, fala para él que eu sou. Y ahora el Señor nos está falando hoy de mañana, eu sou. Él es, ¿no? Era eso, hermano Jonathan. Amém, amém. Deus nos abençoe. Desculpa, irmãos, deixa eu só comentar uma coisa, porque aí nós estamos falando com gente que às vezes vai precisar de um bom português. A palavra imexível, porque o pessoal está ouvindo de você, a palavra imexível não existe no português, por isso que pegou e pegaram no pé dele.
Sim, verdade. Ela não existe. Não existe, por isso que eu falei. Isso aí foi o Não existe ministro Magli, né, no É. governo Collor, ele que cunhou esse termo, né, imexível, mas não existe realmente, Foi, né? foi um ministro, inclusive acho que era ministro do Trabalho. Do Collor, isso, é o Magli, ministro Magli, o nome dele exatamente. Jonathan, Ele que falou essa palavra e ela não existe, não né? existe. Sim, sim. Não existe como existe tantas palavras que inventou nossa presidenta Dilma. Também. Dilma, Nossa, ela tem um alto vocabulário também que vou te contar. Né? Sim, sim. Então é inamovível, né? Ou seja, não pode se mover, né? Aí fica a palavra às vezes até mais... Bom, mas é isso. Que não se mexe. São marcos, né? Como a Bíblia fala, são marcos, né? Antigos, que você não deve, né, mexer. Não deve ser movidos, né? Que Deus nos abençoe. A irmã Sofia, por favor, então, Atos, capítulo 15, verso 12. Então, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam com grandes sinais e prosídios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Amém. Amém, amém. Então é isso, né, irmãos? Eles falavam, né, porque às vezes, né, para nós, que já somos cristãos há muito tempo, né, então nós não precisamos, né, necessariamente ver, estar vendo nenhum tipo de milagre acontecer para que nós possamos crer no Senhor, porque nós já cremos no Senhor e ponto, né? Nós cremos no Senhor, sabemos que, como o pastor sempre fala, né, nós não pregamos aí um Cristo, um Deus milagreiro, mas para não colocar isso como o foco principal, mas não descartando e tendo a plena consciência de que o Senhor faz milagres, sim, claro que faz milagre. Nós só não a tônica não é essa, como vemos, né, principalmente em muitos programas de televisão, infelizmente coloca-se isso como a tônica, isso está na frente de tudo, né? E aí fica em segundo, em terceiro plano a salvação. E em primeiro plano, cura divina. Não, nós não colocamos aí a carroça na frente dos bois, vamos dizer assim, né? E em primeiro lugar, o que se prega o evangelho é salvação da alma. Agora, é óbvio que o Deus que nós servimos tem todo o poder para curar qualquer tipo de enfermidade. Isso é óbvio, né? Agora, o Senhor faz uso desses milagres como Ele quer. Então, com certeza, em ambientes, talvez, onde a incredulidade é muito grande, o Senhor vai usar dessa estratégia, vai curar muita gente. Para quê? Para que realce a fé dessas pessoas, elas passam a crer, né? Como aconteceu no início da igreja, principalmente, né? Da igreja primitiva. Eram muitos os milagres. Jesus mesmo, né? Fez tantos milagres e maravilhas, né? Para as pessoas passarem a crer, porque foi um divisor de águas, né? Eles vinham com um tipo de crença e, de repente, vem esse... Né? De onde ele vem? De Nazaré, mas vem de lá, nasceu de uma, né? De uma pessoa sem nenhuma importância na época, né? O José e Maria não tinham nenhuma importância de nível nacional, não tinham, ainda nasce numa estrebaria. Quem é esse menino, né? Talvez se não houvesse nenhum tipo de milagre, não houvesse nada, as pessoas aí que não iam crer mesmo, né? Então essas coisas vieram para quê? Porque, peraí, tem alguma coisa diferente. Nunca no mundo aconteceu isso, né? Alguém chegar. Existiam os mágicos, né? Sempre existiu no mundo os mágicos, né? Que faziam suas magias. Agora, qualquer pessoa que se aproximava a um leproso era curado. Um paralítico andava, né? O cego via. Mortos ressuscitavam. Nunca aconteceu na história, né, da humanidade, nunca. Esse foi o primeiro momento. Então, foi isso exatamente. O Senhor, então, usava isso pela sua misericórdia, pela sua graça. Ele usava disso, né? Então, as pessoas eram muitas, as curas, né, que aconteceram, muitos milagres aconteceram naquela época. Mas hoje também não está descartado, acontece. É que hoje realmente a palavra já foi nos colocada. Nós não dependemos disso para crer no Senhor, né? Nós não dependemos disso. Nós solicitamos sim a cura, pedimos ao Senhor quando estamos doentes, oramos por nós mesmos e pelos outros, né? Mas sempre crendo que se o Senhor também não quiser curar, a nossa fé é inabalável no Senhor. Nós cremos da mesma forma e não é isso que vai nos fazer, né? Não. E colocamos sempre que a vontade do Senhor seja feita. A vontade, porque foi assim que Jesus Cristo, aliás, nos ensinou, né? Ele, naquele momento de muito sofrimento, ele falou, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, ou seja, esse sofrimento, se possível for.
No entanto, que seja feita a tua vontade e não a minha, né? Que seja feita a tua vontade. E nesse caso, ele morreu mesmo, morte de cruz, né? Foi até o fim. Por quê? Porque nós temos que sempre pedir a Deus pela sua grande misericórdia, mas entendermos que a vontade do Senhor deve ser feita. A vontade, aquela vontade original, né? A vontade original do Senhor seja feita em nossas vidas. Porque tem gente que fala, não, mas tudo é vontade de Deus, que se tudo está acontecendo no mundo, é porque Deus quer, porque ele não é Deus, é verdade, ele é Deus. Agora, existe a permissão de Deus, existe a vontade de Deus, são duas coisas distintas. Deus permite, tudo que acontece é permissão de Deus, óbvio que é, porque se ele não quisesse, não aconteceria. Isso é permissão, outra coisa é vontade. A vontade de Deus, a maior vontade de Deus, qual que é que todo mundo seja salvo, que ninguém se perca. Essa é a vontade de Deus, né? Agora, em termos de permissão, Deus permite que você e eu tenhamos o nosso livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio. Isso é uma permissão de Deus. Agora, quando o homem faz uma escolha errada, não pode culpar Deus, porque foi permitido, foi permitido. Ah, mas não deveria permitir. Se for para pensar assim, seríamos robôs, né? Robôs, porque Deus ia nos conduzir 100%, só faríamos o que Deus queria. E isso não é verdade. Nós fazemos o que não Deus quer. existiria pecado. Exatamente. Aí não existiria pecado. Não existiria. O que é o pecado? O pecado é uma desobediência, né? Existe um ordenamento, vamos falar num português aqui, né? Existe a lei, é isso? Isso só para contextualizar. E quando você desobedece à lei, você está infringindo a lei. Então, você está se colocando à disposição das autoridades competentes para, de alguma forma, ou vai pagar uma multa, né? Ou vai ter uma repreensão, no mínimo, verbal, ou, a depender do que se cometeu, você pode ser preso. Se for na área do direito penal, aí é crime. Então, você pode ser preso, né? Ser privado da sua liberdade porque você cometeu um crime. Porque existe um ordenamento jurídico que você tem que se pautar por ele. O Senhor Deus, nós temos um ordenamento que é a sua palavra, né? Quando nós desobedecemos essa palavra, nós estamos em confronto à palavra, estamos confrontando a palavra, estamos indo de encontro, não ao encontro, né? Ir ao encontro de alguma coisa é concordar com essa coisa. Ir de encontro é choque. De encontro, é um carro de encontro com o outro, é choque. Então, nós não podemos ir de encontro à palavra, né? Aí nós estamos desobedecendo a palavra, isso é o pecado, né? É desobedecer a Deus, que pela sua grande e infinita misericórdia, quando nos arrependemos, ele está disposto a nos perdoar. Por quê? Porque ele entende, obviamente, porque foi ele que nos fez, a nossa natureza, né? E que pelo pecado houve essa degeneração, né, da raça humana. Então, nós só podemos nos regenerar, ou seja, nascer de novo, se deixarmos a palavra do Senhor entrar. E é ela que faz essa obra maravilhosa, né? Que nós damos graças a Deus por estamos aqui meditando sua palavra hoje, né? Que Deus nos abençoe. Dando continuidade, irmãos, ao versículo 8, né, de Gálatas 2, o verso 8, diz assim: pois pelo poder de Deus, Pedro foi usado como apóstolo aos circuncisos, assim como eu fui feito apóstolo para anunciar o evangelho aos gentios. Então aqui, Paulo está dizendo que Paulo não está dizendo que ele não anuncia o evangelho aos judeus, que ele só anuncia aos gentios, não. E também ele não está dizendo que Pedro só anuncia o evangelho aos judeus e não anuncia aos gentios. Não, isso não é verdade, até porque a própria Bíblia mostra que não é assim. Aliás, Pedro foi o primeiro, né? Vamos dizer, Pedro foi o primeiro em termos de apóstolos de Cristo, né? Porque o primeiro, na verdade, foi Cristo. Cristo já tinha falado com os gentios quando ele se assentou lá, né, ali no poço, né? No poço de Jacó, ali com aquela mulher, né? Ele já estava, e em vários exemplos, Jesus Cristo já anunciava o evangelho aos gentios. Mas após Jesus Cristo, Pedro foi o primeiro, quando ele teve aquela visão, né? E foi falar a Cornélio. Talvez nós vamos ter oportunidade ainda de falar um pouquinho mais detalhadamente sobre isso. Mas já estudamos isso nos Atos dos Apóstolos. Então, Pedro foi o primeiro a pregar, né? A falar do evangelho para um gentio, que foi Cornélio, né? Quando teve aquela visão, né? Uma visão de um lençol, né? Segurado pelas quatro pontas e que descia animais, né? Quadrúpedes, répteis, aves, né? De toda a espécie. E Pedro teve essa visão no momento que ele estava com muita fome, inclusive, né? Ele estava ali doido para almoçar, né? Estava ali naquela expectativa, com fome, de repente vem essa visão, e a visão fala assim, a voz fala para ele, Pedro, mata e come. E ele falou, o quê? Mas nunca.
né? Um judeu como era Pedro, aqueles animais, né? Imagine porcos e tudo mais, animais que o judeu mas nem pensa, quanto mais falar em comer. E ali a voz estava dizendo, mata e come. E Pedro falou, não, Senhor, né? De forma alguma. Eu jamais coloquei esses bichos, esses animais impuros, coisa impura na minha boca, né? Hipótese alguma. E isso nós vamos ver, ele fala lá depois mesmo em Atos dos Apóstolos, aconteceu por 3 vezes, né? Por 3 vezes ele teve a mesma visão e ele estava com o coração duro, porque ele não estava entendendo. Que história é essa, né? Está vindo totalmente contra a própria lei de Deus, vamos dizer assim, que era o que o Pentateuco dizia, o que se podia comer e o que não podia. E agora está dizendo que é para matar e comer. Bom, em seguida, o que acontece, né? Ele vê lá, ele observa que está chegando homens, né? 3 homens chegando naquela casa que ele estava, estavam batendo na porta e perguntando se era ali que morava um Simão chamado Pedro, né? E o Espírito Santo fala com ele na hora, olha, essas pessoas aí vieram, você pode ir com eles sim para onde eles foram te convidar, porque eu é que os enviei aí, né? E aí Pedro faz isso. Pedro desce e vai com eles à casa de Cornélio, que era um gentio. Que em hipótese alguma um judeu entraria na casa de um gentio, em hipótese alguma. Por que Pedro entrou? Porque a visão, Pedro já tinha tido a visão, ele já tinha entendido que ele começou a pedir a Deus. O que significa isso, né? Então o que era? Era exatamente o evangelho aos gentios. Aquilo que jamais um judeu faria, que era ter comunhão, né, com um gentio, ou falar de Cristo para um gentio, ali a visão estava dizendo isso, olha, não faça impuro aquilo que eu já purifiquei. Ou seja, não é mais para ter acepção de pessoas. E Pedro mesmo diz isso, né, em algum momento. Realmente, verdadeiramente entendi que Deus não faz acepção de pessoas. Esse era, né, o contexto. Então, vamos ler alguns versículos, né, aí, dando continuidade. A irmã Vanete, por favor. Irmã Vanete, Atos capítulo 9, verso 15. Depois vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 10. A irmã Alice, por favor. 1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 10. E depois, a Kátia ainda está aí. Kátia, Colossenses, capítulo 1, versos 24 a 29. Colossenses, capítulo 1, versos 24 a 29. Então, vamos iniciar a leitura com Atos, capítulo 9, verso 15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém. Amém. Então, é isso que nós falamos, né? Paulo, por excelência, ele foi, né, o pregador dos gentios. Volto a dizer, isso não significa que ele não pregava a judeus, ele pregava para qualquer um. Qualquer um. Ele entrava nas sinagogas e pregava para... Por que eu estou falando isso? Porque nós não podemos ter esse preciosismo, né? De achar que eu fui chamado por Deus para pegar só para os universitários. Eu só pego para professor da faculdade e para mais ninguém. Não, isso não existe. Por mais que Deus tenha tido uma chamada específica para você, né? E Deus chama mesmo. Alguém que só vai pegar no submundo lá das drogas, né? Para os drogados, para as prostitutas. Deus chama alguém que vai ter essa capacidade. Ele vai entrar nesse meio e não vai se contaminar, né? Não é qualquer um que pode entrar nesse meio. Alguns se entrarem e acabam ficando, né? Então, Deus sabe muito bem a capacidade. Outras, Deus capacitou. Pessoas que estão nesse meio do submundo e estão pregando o evangelho mesmo e não se contaminam, né? E são luz no meio das trevas, verdadeiras luzes, né? Mas isso não significa que essa pessoa, tendo a oportunidade, não vá pregar o evangelho para outra pessoa. Claro que sim, e deve. E não deve falar, não. A minha chamada foi só para aquele nicho ali de mercado, né? E eu só faço ali em hipótese alguma. Então, Pedro e Paulo pregavam para todos, mas a chamada específica de Pedro foi para falar para os judeus, né? Para os circuncisos. E a chamada específica de Paulo foi para falar para os incircuncisos, ou seja, por os incircuncisos, que são os gentios. E Paulo tinha essa consciência, essa convicção. O chamamento dele foi para falar para os gentios. Ele sabia disso, né? Amém? Quando nós sabemos qual foi a chamada nossa, né? Se alguém não tem certeza, é bom que peça ao Senhor. Meu Deus, abra o meu entendimento
para que eu possa entender qual é o meu chamamento, né, na tua obra. O que eu tenho que fazer especificamente? Todos nós temos, sim, algo específico para fazer, muito embora, né? Volto a dizer, temos que sempre falar a tempo e fora de tempo, mas nós sabemos, pelas oportunidades, né, que Deus nos coloca às mãos, pela capacitação que nós acabamos tendo, nós sabemos muito bem como que nós temos que nos comportar, né? E que Deus nos ajude, né? Para que nós possamos estar no centro da sua vontade, né? Não venhamos desviar nem para a esquerda e nem para a direita. Amém por isso, né? Vamos ler agora a primeira aos Coríntios, capítulo 15, verso 10. Irmã Alice, por favor. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém. Amém, amém. Bem, o que nós vemos aí, né, em Paulo, é essa humildade que todos nós temos que ter. Todos, né, todos, independente se o Senhor te chamou para pregar só na sua família, ou se o Senhor te chamou para ser um grande missionário internacional, para pregar no mundo inteiro, né, nas cruzadas evangelísticas. Tem pessoas que Deus chamou para isso, né? Mas ele tem que ter a humildade de entender o que tudo isso é a graça de Deus. Não sou eu, é Deus me usando. Você e eu somos apenas instrumentos, tão somente instrumentos na mão de Deus. É isso aí. Vê numa orquestra sinfônica, né, aqueles instrumentos bonitos, né? Alguns se sobressaem mais do que os outros, né? É normal. Você vê aquele naipe de violinos e tal, logo na frente da orquestra. Então é violino que não acaba mais, né? É o primeiro violino, os segundos violinos, esses estão ali na cara. Tá todo mundo ouvindo o som e vendo o movimento, né? Você tem as violas, esse você já não identifica muito, que a viola é parecidíssima com o violino. Quem não é músico não consegue identificar. Pensa que é tudo igual. Tem as violas. Tem os segundos violinos, aliás, aí que você não vai identificar mesmo, que é tudo igual, só que um é primeiro violino, outro é segundo. Tem as violas que são maiores, aí tem os violoncelos, né? Que são esses também, visualmente você já olha. Tem o contrabaixo, que é aquele maior ainda, que a pessoa toca em pé ou sentado numa banqueta, né? Que ele é bem grandão. Mas aí vai tendo instrumentos menores, né? Tem o fagote, que ele é grande também, mas você quase não ouve o som dele, ele quase não está. Mas aí tem o flautim, que é pequenininho, tem o oboé, né? O sarrussofone, aí tem os nomes até meio estranhos, mas estão lá no meio dos outros. E você, às vezes, nunca identificou o som desse instrumento. Você não sabe nem que som tem. Você está ouvindo a orquestra como um todo, mas aqueles sons específicos está passando porque você não conhece, né? Mas o fato é que todos fazem parte da orquestra, e se eles estão ali é porque teve um compositor que escreveu a música, escreveu para aquele instrumento. Então não cabe ao regente, ao maestro, falar assim, você sai daí porque é só um no meio dessa orquestra de 100 músicos, você é um, por favor, sai que você não vai fazer diferença, em hipótese alguma. O compositor escreveu e tem que estar aquele instrumento lá. Às vezes é um triângulo, né? É um triângulo, ele toca 2 vezes uma música de 1 hora de duração, ele faz tim-tim, pronto, é só isso. Ele tem que estar lá. Aquele tim-tim que ele faz tem um porquê de fazer, né? Então é isso. Nós, na obra do Senhor, somos a mesma coisa. Claro que tem pessoas que sobressaem mais, é fato, né? E vão ser mais conhecidas do mundo todo, né? Mas não significa que aquele lá que está lá no cantinho não tem o seu papel. Todos têm o seu papel. Porque se não tiver, tem alguma coisa errada. Não existe esse que não tem papel. A não ser que você está lá, você foi assistir ao culto, né? Quem vai assistir ao culto realmente não tem comprometimento. Está indo assistir. Agora, se você vai fazer, se vai prestar um culto a Deus, é diferente. Você tem um papel. E volto a dizer, se você não sabe, peça a Deus, que Deus vai te mostrar, vai te dizer qual é o teu papel, né? Para que você possa estar muito consciente que você é uma peça importante na obra do Senhor. É muito importante, todos nós somos, né? Muito embora alguns vão ter mais visibilidade na ótica do ser humano. E, amém por isso. Vamos orar por eles, para que eles continuem, né? E que possam entender que é a graça do Senhor. Eles também são instrumentos na mão do Senhor. Mas o Senhor Deus, na ótica do Senhor Deus, ele não faz acepção de pessoas, né? Ele dá a fé cada um, né? Ou seja, os dons vão ser manifestados de acordo com a fé de cada um. E quando a gente fala de dons, né? Os dons espirituais sempre são para o crescimento da própria igreja, não é isso? Nós não vamos entrar nessa seara aqui dos dons espirituais agora, né? Mas já estudamos sobre isso também. Os dons espirituais são sempre dados numa comunidade para o crescimento daquela própria comunidade. O único dom que não é para o crescimento da comunidade, é para o seu próprio conhecimento,
é o dom de línguas, da variedade de línguas. E isso quando não há interpretação. Quando não houver interpretação, a única edificação que existe é só você. Ninguém mais está sendo edificado quando alguém está falando em línguas estranhas que você não conhece, né? Isso é um dom de Deus também. Só que não há tradução. Se não há tradução, você nem deveria estar falando. Paulo ensina isso, né? Olha, fale 1, 2, no máximo 3, cale-se os outros e que tenha a tradução. Porque se não tiver tradução, não está fazendo nenhum efeito para os demais. O único que está sendo edificado é você. Por isso que, na hierarquia dos dons, se é que podemos falar assim, né? Ele não coloca em primeiro lugar, em hipótese alguma, esse dom de línguas. Como, infelizmente, nós vemos uma inversão de valores, né? Muita gente buscando apenas esse dom. Aliás, esquece dos outros. É como se não existisse mais nada. É como se fosse um grande sinal de espiritualidade você falar línguas estranhas, né? Estranhas aos ouvintes, não há nenhuma interpretação e você continua falando. Então, isso é uma falta de educação espiritual, na verdade, né? Uma falta de educação. Aparentemente, essa igreja parece que não está educando bem os seus membros ou tem algum mal educado lá no meio. Às vezes, educado ele até está sendo, só que ele não aceita, né, a palavra e ele é um mal educado. E acha que é um sinônimo de ser muito espiritual, falar, às vezes, uma reunião inteira ficar falando, até atrapalha o entendimento dos outros que querem ouvir a palavra. Então, isso é uma questão de ensino que Paulo também ensinou, mas isso é uma outra história. Só estou dizendo que tudo que fazemos, né, temos que fazer com muita humildade diante do Senhor, e entendendo que é o Senhor que nos usa como instrumentos. E você não precisa fazer nada de você próprio para aparecer. A obra do Senhor não é feita por gente que quer se aparecer, e em hipótese alguma. É fato que alguns terão proeminência em função do chamado, né, que teve por Deus. Isso é fato, e Deus usa, e amém por isso. E tem que existir essas pessoas, né, homens e mulheres, né, que realmente vão ter um destaque. Isso é fato. Como também na vida secular é assim, né, irmãos? Nós sabemos disso, né? Estamos, às vezes, numa empresa, numa escola, e tem gente que se destaca mesmo, é fato. E que bom, né, que eles se destacam, né? Tem que se destacam. E nós temos que cada um ficar no seu lugar, né? E aplaudir isso humanamente falando, não na igreja, né? Humanamente falando, aplaudir aquelas pessoas que se destacam, né? Que muitas vezes, por ele se destacar, você cresce junto também, né? Porque ele te passa ensinamentos, conhecimentos, e que bom que tem pessoas que estão na linha de frente, na fronteira do conhecimento, estão desbravando, né? Deus dá capacidade dessas pessoas. Amém por isso, mas todos nós temos um papel importante. Ninguém é inferior a ninguém, né? Todos nós estamos nessa batalha, vamos dizer assim, e somos soldados, né, de um exército, e tem lá desde general, né, até o soldado de segunda classe, digamos assim. Mas todos fazem parte desse exército, amém por isso, né? O importante é que estejamos marchando com o batalhão, né? Não venhamos puxar ninguém para trás. Vamos ler agora o versículo 9, que diz assim: E quando Pedro, Tiago e João, reconhecidos como colunas, porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu dons especiais, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, encorajaram-nos a continuar a nossa pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiam sua obra com os judeus. Ele está dizendo exatamente, né, que Pedro, Tiago e João, que eram reconhecidos como colunas, eles eram reconhecidos, né, ali em toda Jerusalém, como pessoas que eram a coluna da igreja, né, foram os que iniciaram, né, vamos dizer assim, a igreja que nós conhecemos hoje, na igreja primitiva, eles eram as colunas da igreja. Mas, e agora Paulo, né, diz, né, reconhecidos como colunas, porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu dons especiais. Paulo fala, o mesmo Deus concedeu, o mesmo Deus, né, que concedeu aquele dom lá para aqueles três ali que ele destacou, que foi o quê? Pedro, Tiago e João, eram colunas da igreja. Ele fala, esse mesmo Deus deu os dons especiais a cada um de nós. Cada um de nós tem dons especiais. Então você, irmão, né, que está me ouvindo agora, você é especial diante de Deus. Você tem dons especiais também. Cabe a você saber quais são e não enterrar esses talentos que Deus te deu, né? Não enterre o talento. Você tem que produzir mais. Não é isso? E o ensinamento que nós temos quanto aos dons é que se você enterrar o teu talento, você vai ter que dar conta a Deus porque você enterrou. Se você granjear, Deus vai te dar mais, né? Deus vai dobrando, vai te dando mais. Então, nós não devemos enterrar o dom que Deus nos deu, não. Você tem que colocar à disposição do mestre, né? A serviço da obra. Toda a tua capacidade, né? Coloque à disposição
para que o Senhor use, né? É isso que o Senhor quer. Vamos ler então alguns. Hermano John, Pois não, pastor? la hermana Katia, acho que te faltou que ela leyese. Tu falou um versículo para ela? Ah, me perdoe, Kátia. Ou no meio? Tá certo, aqui na tela, aqui, como eu falei, eu vejo 4 por vez, a Kátia, por caso, agora não está nem o pastor nem a Kátia na tela, só está a irmã Denete, a irmã Sofia e a irmã Vanete aqui, com a irmã Alice. São essas 4 que estão no momento, então às vezes, mesmo que vocês levantem a mão, eu acabo não vendo, é bom falar. Colossenses, né, capítulo 1, versos 24 a 29. Por favor, Kátia, desculpe aí. Em nome de Jesus. Amém. Trabalho de Paulo pela igreja. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Amém. Palavra maravilhosa aí, né? Paulo realmente estão reconhecendo isso, né? Que ele teve nessa incumbência, né? Foi dado por Deus, ele sabia que não é dele, e não é pela sabedoria que ele tinha, mas Deus assim o quis, né? Que Paulo fosse o pregador dos gentios, e ele tinha essa plena consciência, né? Ele estava fazendo isso. No versículo anterior já tínhamos falado, né? Que ele, aliás, no versículo que lemos aqui aos Gálatas, que ele chama a atenção disso, Senhor Paulo, porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu dons especiais, é isso que ele estava falando, né? E Deus deu a cada um de nós dons especiais, e temos que tomar posse disso, né? Foi Deus que deu e pronto, né? E não é nenhum homem que vai tirar, porque a porta que o Senhor abre, né? Ninguém fecha, a porta que ele fecha, ninguém abre, e se ele deu, é seu, foi Deus que deu, amém. A única coisa, aí sim eu também chamo a atenção aqui, que aliás é a tônica que vai ser a partir lá dos versículos 11, 12, né? Nós só temos que tomar um devido cuidado. Uma coisa é, Deus, você é um instrumento na mão de Deus, Deus te usa, Deus te dá dons, ok, né? Ou mesmo se for eclesiasticamente falando, um cargo, né? Você tem um cargo na igreja e Deus te deu, é fato. E Deus dá e você foi empossado, amém. Agora, não significa que você vai ficar todo o tempo, né? É Deus que está te usando, não significa. Você pode muito bem sair do plano de Deus. Deus te deu, você entrou, só que você pode dar uma desviada. Isso é fato, irmãos. Porque senão nós vamos endeusar algumas coisas, sabe? Sim, Deus, você tem certeza que foi Deus que deu? Ok. Bom, a partir de agora, tudo que essa pessoa fala vai ser verdade absoluta. Não vai nunca mudar. Não vai mudar enquanto ele estiver dentro do plano do Senhor, obedecendo ao Senhor. A hora que ele se desviar, pode ser quem for, ele vai ter que ser confrontado, como vai acontecer aqui. Nós vamos ver a partir dos versículos 11 e 12, né? Paulo confrontando a Pedro, olha só. Paulo confrontando a Pedro, mas não tinha que ser o contrário? Se alguém tem que ser chamado a atenção nessa história, é Paulo. Porque, afinal de contas, Pedro era o apóstolo que andou com o Senhor Jesus Cristo. Pedro era um dos 12, Paulo não foi, né? Aliás, essa é a discussão que a gente já teve, que já falou sobre isso. Por isso que muitos queriam ignorar o apostolado de Paulo. Paulo não andou com Jesus, Pedro andou com Jesus. Pedro andou sobre as águas, né? Pedro era aquele que tentou defender Jesus na base da espada, mesmo cortou a orelha lá do soldado. Pedro estava lá. Agora, de repente, Paulo é obrigado a chamar a atenção de Pedro, chamou a atenção publicamente. Por quê? Porque apesar de ser Pedro, né, uma das fagulhas de pedra ali que também levantou a igreja, né, ele deu uma desviada feia, deu uma escorregada feia, foi chamada a atenção por Paulo. Isso para mostrar, né, que Deus não faz acepção de pessoas mesmo. Cuidado, né? Não é porque você está num cargo muito elevado que a obra não é sua. Não é sua, é diferente de uma empresa, né? Uma empresa. Temos aqui o irmão Mica aí que é empresário, e tem muita gente lá que não pode não concordar com as ordens dele. Aí você não tem muito o que fazer, não. Se você não concorda, com um jeitinho você até pode falar para ele, Mica, você não acha melhor fazer isso? Não acho não. É para fazer do jeito que eu estou fazendo, que eu estou mandando. Aí você tem duas opções. Ou você concorda e faz, ou pede baixa, como diz o outro, né? Tá aqui, joga a toalha, olha, então estou saindo porque
e vai embora, acabou, não tem outra solução. Ele é o dono da empresa, as ordens, por mais que ele seja flexível, né, ele é o capitão do navio. O capitão do navio não pode ir lá junto com o moço de máquina lá e ficar querendo resolver problemas de mecânica. Ele é comandante. Se ele fizer isso, o navio vai ficar à deriva. Né? Então, assim, você tem que delegar, isso eu estou falando no sentido até humano, né, empresarial. Você tem que delegar, aliás, é algo que você deve fazer, senão você é centralizador. Não é bom que um administrador seja centralizador, né? Você tem que aprender a delegar funções, desde que não seja estratégico. O que é estratégico é seu, meu filho. Não vá pensar que você vai delegar tudo, não, e não quer ter responsabilidade, não. Algumas responsabilidades são tuas, vão ser cobradas de você. Se o navio for à deriva, o problema é do comandante, sim. Ele, né, tanto é que dizem, olha, ele tem que ser o último a sair do navio, né? Por quê? Porque a responsabilidade é dele. Agora, não tente fazer tudo. Você não tem tantos braços e mãos assim para fazer tudo. Você tem que delegar. Mas você tem a responsabilidade principal, né, é sua. Você não delega o que é estratégico. Então, na obra do Senhor, nós temos que entender que a obra é do Senhor, não é sua. Né? Então, o pastor Felipe hoje é o pastor aqui da nossa igreja, é o presidente aqui no Brasil. O pastor Josué é o pastor presidente, né, internacionalmente falando, de todas as igrejas, ele é o pastor presidente. Mas ele tem que ter a humildade de entender que a obra não é dele. A obra é do Senhor. E se, infelizmente, um dia ele começar a andar para o caminho errado, alguém tem que chamar a atenção. Né? Não é porque ele é o pastor presidente, ninguém fala nada. É o pastor presidente, é o pastor Josué. Pô, mas ele está caindo para um caminho que está, né, destoando da palavra de Deus. Não, mas nós não podemos falar nada. Afinal das contas, ele é o pastor presidente. Foi Deus que deu, né, essa incumbência para ele. Deus usou para fundar esse ministério. Quem somos nós para falar? Negativo. Você vai ter que falar sim. Você que eu digo é aquelas pessoas, em princípio, que estiverem mais próximo dele. Claro, né? Se chegar um momento que ninguém está falando, você, não importa o escalão seu, né, que você esteja. Você vai, espera um pouquinho. A palavra de Deus diz isso, e o pastor está indo por esse caminho. Eu quero uma explicação. O que está acontecendo? Ou é eu que não estou entendendo? Né? Você tem todo o direito. E nós temos todo o direito e todo o dever, não é só direito. Você tem o dever. Por quê? Porque a obra é do Senhor. Né? Não é, volto a dizer, não é a obra secular. Onde, né, no militarismo tem um ditado que aí muitos usam nas empresas também, né? Que não é bom, né, usar isso. Mas falam assim, ó, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Né? É isso, porque existe na hierarquia um que manda. E o restante, né, o militar fala isso, né? Ordens são para ser cumpridas, não para ser discutidas. Ordem não é para você discutir com quem te deu. Cumpra. Isso é no militarismo. Nas empresas, muito ao contrário, né? Modernamente, inclusive, a dinâmica é sempre, né? Não tem uma pessoa só que fale e outro cumpra, não. Tem a liberdade de dialogar, né? Por quê? Porque às vezes esse chefe está equivocado. E se esse subordinado mostra que ele está equivocado, ele até agradece. Puxa, te agradeço, porque imagine se você fizesse o que eu te mandei. A gente ia dar com os burros na água, né? Íamos errar. Que bom que você me falou. Agradece, né? Às vezes até ganha uma promoção, né? Esse funcionário. Por quê? Porque ele falou. Então, isso é importante, né? Que fale. Quando a gente fala da obra do Senhor, todos nós temos, né, um papel, somos instrumentos na mão do Senhor, mas temos que estar sempre olhando, né? Nós fazemos parte de uma comunidade que, como seres humanos, somos falhos. Na condição de seres humanos, todos nós falhamos, todos, desde o pastor presidente até o irmão, entre aspas, né, se diz mais humilde, ou aparentemente com a função menos, que não existe isso, né? Toda função é uma excelente função aos olhos do Senhor, se você estiver no centro da vontade do Senhor. Mas aos olhos humanos parece que tem uma função, né? A função da limpeza, parece que ela é menos importante. Todos nós temos esse compromisso, né, com a palavra do Senhor. E depois nós vamos entrar nessa seara aí, onde Paulo é obrigado a repreender Pedro, né? Paulo, isso nos mostra mais uma vez também que Paulo também era um apóstolo, né? Com a mesma capacidade e tudo mais do que os demais. Tanto é que ele repreendeu Pedro. E Pedro não houve contestação, não, no sentido da palavra no português, não no espanhol, né? Contestação no sentido de responder confrontando. Não concordo com isso que você está falando, não. Pedro não fez isso. E lá quando você vai ver, acho que é em 2 Pedro, tem um versículo lá que depois nós vamos ler, né? Ele reconhece o apostolado de Paulo, reconhece que Paulo, né, a palavra de Paulo, ou seja, ele não ficou com raiva, não virou a cara para Paulo,
né? Num primeiro momento, não sei se ficou, talvez tenha até ficado, né? Que ninguém gosta de ser repreendido. Mas como a palavra do Senhor mesmo fala, né? Aliás, Paulo mesmo fala, né? Num primeiro momento, né? Sempre quando você é chamado a atenção, né? Você não gosta, né? A verdade dói, né? Só que depois você agradece, né? Por aquela verdade. É melhor isso do que ocultarem, né? E deixarem você fazer as coisas aí tudo errado, né? Bem, então, pois não, pastor? Não, duas coisas. A primeira é que me lembrei, que estou falando, eu lembrei de meu pai. De uma vez, em uma reunião de pastores, ele falou uma coisa assim para nós, né? Se vocês viram que eu estou falando outra coisa, que não é da palavra, e eu não entendo, me deixem sozinho, não me sigam. Ficou tão aqui na minha mente, agora que tu falou, ele falou assim, não me sigam, sigam a palavra de Deus. Porque o diabo pode me enganar. E eu posso perder até minha alma. Mas você tem que... A Bíblia é a palavra de Deus. Né? Clarinho. E eu lo sigo igual. E o segundo, digamos, nesse mesmo contexto, tu falou algo que eu ia falar mesmo. Somos humanos, podemos errar. E aí é onde tem um amigo, eu acho. Eu já falei isso aqui na igreja, né? Aqui na nossa igreja é isso mesmo. Já. Claro que eu posso errar. Alguma coisa aqui da Bíblia, estou pregando, e de repente o meu irmão vem e me fala, pastor, olha, é mesmo. Alguém pode falar assim, pode pensar assim, porque eu posso falar, não, mas espera aí, olha o que está escrito aqui. Bom, e vamos ver, né? Eu se estou errado, e um amigo meu, e entendo que quando chegamos à casa do Senhor, anos que estamos no Evangelho, percebe que o pastor está errado, e é amigo do pastor, é a obrigação de chamar ele de um lado e dizer, escuta, pastor, tal. Sabe por quê? Porque é amigo. Porque se eu vejo você, que já há quantos anos estamos juntos, ele outro irmão, estamos na igreja, vejo que está errado, eu vou chamar do lado e falar, irmão, olha, isso aqui não está certo. E te falo primeiro por tua alma, te falo porque sou teu amigo, e tu tem que ver. A pessoa vai tomar ou não vai tomar, mas que, como amigo, eu devo falar isso. Você tem que falar. Né? Até porque é uma maneira de que, e a igreja, glória a Deus por isso, que a igreja missão pentecostal tem isso, que os irmãos podem chegar a falar com o pastor. Né? Tem lugares que não dá para falar com. Não, a igreja, nós sempre falamos, o pastor é igual que o irmão, com uma diferença, que está um degrau acima, porque Deus o chamou e o separou para dirigir a quem? A igreja, a dirigir os irmãos, porque o pai dos irmãos é o mesmo pai do pastor. Então, é o irmão que vai cobrar o senhor dele, do pastor, aos irmãos. Então, isso eu acho que tem que se entender muito bem isso. Nós somos iguais. O único jerárquico aqui é Cristo Jesus. Por isso que começamos, né? Estamos terminando esta escola e estamos terminando como começou. Maravilhoso, né? É Jesus. É Ele que sabe, é Ele que está, né? E logo outro para te falar que já são 10h48. Tá bem. Nós podemos ir até as 11. Posso falar uma palavrinha? Chamar atenção significa fazer a pessoa prestar atenção naquilo que ela não está vendo no momento. Isso não é ofensa. O único jeito que nós temos que ter é o modo que fala. Agora, quando a gente fala através do Espírito, é impressionante. Não existe ofensa. Pode prestar atenção. Uma vez eu falei para uma pessoa espírita numa reunião dos lares de estudo bíblico. Ela se converteu no futuro e eu não participei disso. Um dia ela chegou para mim e ela falou, você é uma pessoa que eu nunca mais esqueci na vida. Eu ia na reunião de vocês e um dia eu falei alguma coisa, você falou, nossa, cuidado, esse Deus aí, precisa tomar cuidado que ele não é o Deus verdadeiro. Aí ela disse que ficou pensando, como assim não é o Deus verdadeiro? Aí ela disse que ficou pensando. Aí eu perguntei para ela assim, nossa, eu ofendi você ali? Ela falou, não, de jeito nenhum. Aí eu olhei para ela e falei, não fui eu que falei não, foi o Espírito Santo de Deus que falou. E quando você fala pelo Espírito, não existe ofensa. E é bíblico o respeito à autoridade. A gente pode conversar com a autoridade? Podemos.
mas existe o respeito de hierarquia e existe o respeito de autoridade, que é dentro da família e fora da família. Até mesmo no mundão de aí fora sem Deus, a gente tem que saber conversar com a autoridade. Que inclusive você falou, não vai de qualquer jeito no juizado, porque é falta de respeito. E ir à igreja vestido com dignidade é respeito. Isso é autoridade. Então, chamar a atenção não é ofender, é você enxergar aquilo que não está conseguindo ver. E isso é bênção. Amém. Obrigada aí por me ouvir. Sempre bem-vindo. Muito obrigado, Maria. Então, realmente, né, muito bem-vindo assim, a participação por isso, né? É que a irmã Maria está falando, chamar a atenção, nós temos que muitas vezes tem nós ouvimos isso como de forma pejorativa, né? Ah, não sei quem foi chamado a atenção. Ih, levou um pito, né? Não, o que a irmã está falando, chamar a atenção é isso. Você tinha um foco, né? Um objetivo. Você teve um desvio, então alguém está te chamando a atenção para o que você precisa fazer. Isso é benéfico. E como a irmã Maria está colocando, né? Tanto fora, né? Não só dentro aqui, né? Na igreja, espiritualmente falando, mas até como fora, nós temos que realmente saber falar, né? O problema, como ela está dizendo, não é o chamar a atenção, né? Mas a maneira que você chama, você pode realmente piorar a situação, ao invés de você fazer a pessoa ter uma correção de rumos, né? Aí que a pessoa entorta de vez, a pessoa agora ela fica resistente, porque você falou de um jeito que você humilhou a pessoa, às vezes falou publicamente algo que não era para falar publicamente, né? Era para você falar pessoalmente, né? E a gente tem isso, nas empresas a gente tem, né? Esse tempo mesmo a gente foi até a pessoa que acabou pedindo dispensa, né? E ele conversando comigo falou, olha, eu estou pedindo, mas assim, olha, mas tem uma situação aí, né? Tem um funcionário aí que é meio que chefe, né? Então toda vez que ele precisa falar com um, ele reúne todo mundo para falar com um só. Por que ele faz isso, né? Eu me senti meio, obrigado por você ter falado, eu não estava nem sabendo que ele estava tendo esse comportamento, né? Mas é isso, diz que ele chamava todo mundo para chamar a atenção de um só, entendeu? Parece que ele queria com isso. Eu sei que ele estava fazendo bem intencionado, eu conheço essa pessoa. Né? Ele é muito bem intencionado, só que ele tem hora que extrapola, né? Qual é a intenção dele? Chamar a atenção de um perto dos outros. É para que os outros aprendam, né? Essa é a intenção. Se os outros veem chamar a atenção, esses não vão fazer mais. Mas só que você põe aquela pessoa que está sendo chamada a atenção numa situação meio estranha perante os outros, né? Então, é o que a irmã Maria está falando realmente. Nós temos que pedir, e na igreja principalmente, né? Nós estamos mexendo com almas, né? Com almas. Não é só a pessoa ficar meio revoltada com você, não. É a pessoa abandonar a fé por causa de você. Então, cuidado, né? Você não pode ser pedra de tropeço para ninguém. Ao contrário. Nós temos que ter esse cuidado, né? Nós temos que ter esse cuidado das pessoas se chegarem a Deus. E não nós sermos instrumentos para afastar as pessoas de Deus. Por causa de uma palavra muito pesada, fora de hora ou fora de contexto que você usou, né? Bom, quando a gente faz algo com o Espírito Santo de Deus, a gente fazendo com o Espírito Santo de Deus, não da gente mesmo. É difícil errar, até no mundão aí fora. Se você tiver um comportamento com o Espírito Santo de Deus, não vai ter erro. Isso mesmo. Não é a gente que faz, é o Espírito que faz. Exatamente. É isso mesmo. Então, na verdade, é tudo, né, irmãos? Em tudo, exatamente. Em tudo, temos que colocar Deus em primeiro lugar. Em absolutamente tudo, né? Então, quando Deus nos usa, é o que a irmã Maria falou, né? Não tem jeito de dar errado, né? Quando é Ele que está nos usando. Então, nós temos que pedir constantemente misericórdia a Deus, né? Para que o Senhor esteja no comando, né, das nossas vidas. Eu ia entrar no versículo 9, mas acho que eu vou deixar para o próximo domingo, senão a gente começa e não dá para terminar, mas que Deus, então, nos abençoe, né, nos dê graça. Esse tempo que nós passamos aqui, nós temos que ser objetivos, temos que ter objetivos, né? Não estamos aqui só porque é interessante, né? Estarmos aqui juntos todo domingo, é interessante. Tem lá irmãos que a gente quase não vê, e aqui pelo vídeo a gente vê, né? A gente, a irmã Maria, que está tão longe, como é interessante a gente ver, ela está lá na Inglaterra, nós estamos aqui. Não estamos aqui por isso, só porque é interessante. Claro, vamos dizer assim, é legal, né? É interessante, não, nós estamos aqui para aprender a palavra do Senhor, né? Para aprender a palavra, para estudar a palavra. E tem que ter um efeito em nossas vidas. Eu estou falando isso para mim, né? Senão,
Claro que eu estou falando para mim isso. Ou seja, o que nós estamos aqui ouvindo, o que o Espírito Santo está nos ensinando, é para que nós possamos apreender, ou seja, vamos guardar essa palavra e possamos colocar em prática. Porque de nada adianta, né, a gente ficar aí, você tem quantos anos de cristão, né, de crente? Tenho 50 anos. Tá bom, aparentemente é um tempo considerável. E né? Para uma existência humana, você ter 50 anos fazendo a mesma coisa, é um tempo considerável. Mas aí você olha e vê um outro irmão, quanto tempo você tem de criança? Tenho 5 anos. E você olha o comportamento dos dois, né? Esse de 5 anos, não só o comportamento, a comunhão, né? A comunhão que ele tem com o Senhor, o aprendizado que ele já teve e tudo mais. Por quê? Porque assim, quando nós estamos nesses ambientes, igual esse da escola dominical, nós temos que ter consciência do porquê estamos aqui, né? Qual é o nosso objetivo de estarmos aqui. Não é só estar por estar, né? Porque essa palavra tem que nos ensinar, porque amanhã ou depois nós vamos ser colocados em situações que a palavra do Senhor, né? Essa lembrança, o Espírito Santo nos fará lembrar, não é isso? Do que nós já estudamos, do que vivenciamos aqui, essas experiências nossas, né? Para que nós possamos ter um comportamento adequado logo ali na frente, né? A palavra serve para isso, para nos preparar. Então, não estamos aqui à toa, não só porque é interessante ficar juntos e porque é uma das agendas da igreja, né? Domingo ter escola dominical. Não. Que Deus possa nos abençoar, né? E que possamos ouvir a palavra, entronizar essa palavra, né? Pedir ao Espírito Santo que tenha essa misericórdia, né? E pela sua graça abra o nosso entendimento, que possamos entender. É por isso que estamos aqui, né? E não só por usos e costume. Tá certo? Então, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor aos nossos corações, né? Vou pedir aqui, vamos ver quem mais está aqui. Acho que deu. Irmã Neila, vou pedir para a irmã Neila fazer a oração final. A Neila não está aí, né? O Mica, então, por favor. Se a Neila tiver, para a Neila fazer essa oração e Deus nos abençoe, né? Tem os trabalhos da noite. Se o pastor Felipe só quiser frisar aí o trabalho da noite, o horário, o microfone está fechado. O microfone, gente. 19 horas temos culto, né? 19 horas temos culto, né? E agora às 11 horas tem o culto via YouTube. YouTube e Facebook. Isso é o Amém. Amém. Então, irmã Neila, por favor, nos despeça em oração. Amém. Senhor Deus amado e todo-poderoso, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã, por estarmos reunidos, Senhor, no teu Santo Espírito, por estarmos, Senhor, aqui, Senhor, com objetivos na nossa vida, Pai, de aprender da tua palavra, de nos arrepender, Senhor, diante de ti, porque precisamos, Senhor, desse constrangimento em nosso coração, Pai, no nosso dia a dia, Pai. Nada somos sem você, sem a sua presença, sem o seu Santo Espírito, sem Jesus, Senhor, em nosso coração. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada irmão que participou, Senhor, pela vida de cada irmão, Senhor, que participou hoje dessa escolinha bíblica. Obrigada, Senhor, pelo irmão Jonathan, Senhor, por nos trazer, Senhor, esse ensinamento. Continua, Senhor, abençoando ele. Continua, Senhor, abrindo a sua mente, Senhor. Obrigada, Senhor, por todas as coisas maravilhosas que tu tem feito, Pai. Quero te pedir em especial hoje, Senhor, pelo aniversário do Leonardo, que tu, Senhor, esteja com ele, Senhor, abençoando a sua vida, Senhor, mais este ano de vida, Pai, abrindo, Senhor, o coração dele, a mente dele, Senhor, para que ele possa cada vez mais, Senhor, estar no seu caminho, Senhor, meu Deus, supre todas as suas necessidades, Senhor, e preenche o seu coração, Pai. Eu te peço, Pai, nesta manhã, que tu nos dê um dia abençoado, que tu nos prepare também para o culto da noite, Pai. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Deus que abençoe a todos. Bom domingo. Dios les abençoe grandemente. Parabéns, Leonardo. Que el Señor te abençoe. Parabéns, Léo. Está ficando un menino bonito. Que Dios me lo guarde. Parabéns, Léo. Deus que abençoe. Parabéns, Léo. Beijo, amor. Deus abençoe, Leonardo.
Parabéns. Feliz aniversário. Parabéns. Que Deus lhe abençoe ricamente. Parabéns, Léo. Parabéns, Léo. Parabéns, meu amado. Deus te abençoe. Obrigado. Tchau. Tchau. Mejor